Hoje nós vamos continuar a emissão da nossa declaração de IRS Portugal e hoje vamos falar sobre o anexo B e o anexo SS, porque eles dois vêm em conjunto ali. E quem declara o anexo B? Quem abriu atividade durante o ano de 2025, independente de ter ou não feito algum faturamento. Então, abri atividade em janeiro, fechei em março, não emiti nenhuma nota. Se não declarar agora, vai ter que pagar multa no futuro, em algum momento, as finanças vão te cobrar. E você não precisa ir lá nas finanças para poder ser cobrado. Elas vão te mandar lá uma notificação de que você está devendo. Por quê? Porque você tinha a obrigatoriedade de declarar o imposto de renda e não declarou. A gente não quer que isso aconteça e por isso a gente vai declarar sim. Vem comigo que eu vou te contar como fazer isso. Olá, eu sou a Cintia e se você é brasileiro e está vivendo em Portugal, esse é o canal. Hoje a gente vai continuar o preenchimento da sua declaração de IRS 2026 e eu tenho duas coisas importantes para dizer. Em primeiro lugar, se você está pagando 25, 30 euros para o seu contabilista entregar sua declaração de IRS, eu digo que é melhor você mesmo fazer, porque ele só está fazendo a entrega da declaração automática. Como isso acontece? Quando a gente teve algum faturamento, tem atividade aberta, a declaração já vem com a opção de declaração automática aqui. Ele não precisa fazer nada, até porque pagando 30 euros, não dá nem para poder ler seu nome direito, ver se tá certo seu nome ali na declaração, tá? Você não tá pagando um valor decente para um profissional analisar seus dados, verificar se realmente a melhor opção para você é fazer conjunta, é fazer separada, é agrupar, é englobar. Você não tá pagando para isso, você tá pagando somente para a pessoa entregar. E se é só para entregar, você mesmo faz. Ou você toma vergonha na cara, assiste essa série de vídeos e faz você mesmo com todo o cuidado da sua declaração, ou você paga para um contabilista capacitado com condições de fazer sua declaração de imposto de renda. Eu não conheço nenhum contabilista aqui em Portugal que faça a declaração de imposto de renda decente, analisando todos os detalhes, verificando, fazendo simulação por menos de 120 euros, tá? Tá pagando menos do que isso? Você mesmo faz. Se é para fazer mal feito, faz você mesmo, que pelo menos você não gasta dinheiro para poder pagar para os outros fazer errado. Vamos já aqui para nossa tela. Aqui na nossa tela, a gente vem aqui entregar a declaração, né? Eu já mostrei para vocês esse passo a passo todo, aqui não vou repetir para vocês, tá? Então bora pular essa parte. E aí, depois que você coloca todos os seus dados, a gente vai cair nessa tela aqui. Ele tá colocando o rosto, o anexo A e o anexo H, porque eu escolhi a declaração pré-preenchida e durante o ano de 2025 eu só tive rendimento de trabalho assalariado. Porque a contadora do imigrante é uma empresa aberta aqui em Portugal e eu sou funcionária dessa empresa, eu sou a gerente dessa empresa. Então, meu trabalho é um trabalho de categoria A. Isso aqui não é normal para os empresários aqui em Portugal. Normalmente a gente tem uma empresa e uma atividade aberta. É muito difícil tirar dinheiro da empresa aqui em Portugal, gente. Você, se quiser tirar qualquer dinheiro da empresa, tem que pagar 28% de imposto de renda sobre dividendos. É muito sofrido. Já basta os 23% que a gente paga de IVA. E aí dá uma dor no coração, uma dor no estômago. A gente dá uma dor, dá um desespero, é um negócio. A opção que a gente tem é abrir uma atividade. Então, por exemplo, eu posso ter a contadora do imigrante para poder fazer declarações de imposto de renda Brasil, declaração de saída definitiva Brasil e consultoria, e posso ter a minha atividade aberta para poder fazer IRS Portugal. É uma opção, desde que eu me mantenha no limite ali de faturamento abaixo do valor para que me obrigaria a declarar o IVA, a pagar o IVA. Então, cada ano esse valor vai aumentando um pouquinho, né? Se eu não me engano, esse ano é 14 mil, alguma coisa assim. Então, eu tenho que faturar menos de 14 mil. Eu não vou pagar a segurança social a mais, porque no meu trabalho assalariado eu já tô pagando a segurança social. Agora, se eu tenho o salário da minha empresa e mais a minha atividade aberta, a soma dessas duas remunerações vai aumentar o meu imposto de renda a pagar. Você vai ter mais dinheiro na mão, mas você também vai ter mais imposto de renda para pagar para as finanças, tá bom? Então eu vou excluir aqui esses anexos A e o anexo H, pra gente ficar aqui somente nesses anexos, porque senão quando a gente for validar, ele vai pedir para validar todos os campos de todos os anexos. Então vamos focar aqui mesmo no anexo B. Então eu venho aqui, adicionar anexo B. Aí, isso também é outra situação diferente do anexo A, né? No anexo A eu disse que todos os seus agregados vão entrar dentro do mesmo anexo, entrar dentro do mesmo anexo. E aqui no anexo B, não. No anexo B é um anexo para cada. Então, vai ser um para você, um para o seu parceiro, sua parceira, quem quer que seja, e um para o seu dependente. Digamos assim, se todo mundo tem atividade aberta, vão ser 3 anexos B que vão ser incluídos aqui na sua declaração. Então, respeito a herança indivisa, não. E você vai colocar aqui o seu NIF. Por quê? Porque você está preenchendo o seu primeiro. Depois você coloca, vem aqui adicionar anexo mais um anexo B, para sua esposa, para o seu companheiro, blá blá blá, mais o anexo B para o seu filho, para o seu enteado, nananã. Aí a gente vem aqui para o 1, rendimento de categoria B,
regime simplificado ou ato isolado. Isso aqui é importante você perceber. Na natureza dos rendimentos, tem duas opções: regime simplificado de tributação ou ato isolado, e não dá para você selecionar as duas opções ao mesmo tempo. Vamos lá, se você emitiu um ato isolado, você emitiu um ato isolado. Foi uma fatura só que você emitiu no ano e acabou a conversa. Se você abriu uma atividade, você abriu a atividade e aí você emite a fatura por ali. Você pode emitir um ato isolado e depois abrir a atividade, mas você não pode abrir a atividade e depois emitir um ato isolado. Vamos a um exemplo. Você foi contratado para fazer um freela. Você é desenvolvedor de sistemas e foi contratado para poder fazer um aplicativo. Aí você foi e emitiu um ato isolado. 14 mil euros ali do ato isolado. Beleza. Só que essa empresa gostou tanto do aplicativo que agora quer que você faça mais. E aí você vai ter que emitir várias faturas para aquela mesma empresa. Você precisa abrir uma atividade. Esse ato isolado que você emitiu vai entrar como se fosse mais uma fatura da sua atividade. Então você vai escolher aqui o regime simplificado. Agora, se você abriu uma atividade, né? Então essa empresa disse assim: olha, a gente vai querer que você faça aqui uns 6 meses aqui para poder você fazer um aplicativo. Aí você abriu a atividade e ficou ali emitindo faturas por 6 meses. Aí fechou a atividade, porque a empresa disse: não, a gente não quer mais. Aí você fecha a atividade. Aí dali a 2 meses a empresa diz: não, tem mais um negócio aqui, um ajuste aqui para você fazer. Fatura aí pra gente mais 5 mil. Você vai emitir um ato isolado? Não. Você precisa reabrir a atividade para emitir uma fatura pela sua atividade. E aí depois você pode fechar a atividade de novo. Mas você não pode abrir uma atividade e depois um ato isolado. Você pode fazer um ato isolado e depois atividade, mas não o contrário. Você vai escolher aqui se é um regime simplificado ou se é o ato isolado. E aqui nesse caso você pode sim selecionar os dois, porque você pode ter uma atividade onde você presta serviços profissionais, como por exemplo, você é professor de agronomia, então vem aqui atividades profissionais, comerciais e industriais. E também pode ter atividades agrícolas, então você também tem fatura, porque você também tem uma atividade agrícola, você vende galinha. Aqui também você vem aqui e coloca. E aí você pode ter as duas sem problemas, tá? Então, regime simplificado, mas eu tenho uma atividade para cada. Seleciona os dois. Ano de rendimento é o ano que você escolheu lá no início. A identificação dos sujeitos é a mesma coisa do anexo A, o mesmo raciocínio, tá? Respeito à herança indivisa? Não. Herança indivisa é algo muito raro de acontecer. Aqui no escritório nunca apareceu ninguém. Mas a gente tem uma equipe de contabilistas certificados e elas é que fazem as declarações de vocês, tá bom? Então, aqui você vai colocar o código da tabela de atividade, tá? Então aqui você sabe qual é a sua atividade, né? Então você coloca aqui o código da sua atividade. O código CAI, que é rendimentos profissionais, comerciais e industriais, então se você tiver esse código. E se você tiver de rendimentos agrícolas, esse código. Se você tiver os dois, põe os dois códigos. E se você tiver mais de uma atividade, então você tem a atividade de professor e também tem uma atividade de artesão e também tem uma atividade de cantor. São 3 atividades. Você vai colocar aqui uma atividade principal. Então, estabelecimento estável. Se você possui estabelecimento estável, é muito raro acontecer da pessoa ter estabelecimento estável e ter atividade, né? Normalmente você tem uma empresa, mas você pode pôr aqui que sim, se for o caso. Normalmente a gente põe que não. Aí aqui no C a gente tem regime fiscal aplicável a ex-residentes. Toda vez que você vê esse artigo 12, é referente ao regressar, né? O benefício fiscal do regressar. Eu já falei bastante sobre esse benefício no último vídeo lá do anexo A. Então eu não vou tratar muito dele aqui. E aqui a gente tem regime fiscal previsto nos parágrafos 9 e 10 do artigo 12. Então o artigo 12A é o regressar. O artigo 12B é o IRS jovem. Então você vem aqui e preenche NIF português da instituição de ensino que frequentou, o código do país, né, onde foi frequentado, se tiver NIF português. Aí você preenche aqui direitinho, né, se você tiver esses benefícios. Aqui no a opção pelo regime fiscal do IRS jovem, anos de 2022 e 2024, ou seja, a gente não vai mexer nisso aqui. A não ser que você esteja fazendo preenchimento de uma declaração retroativa a 2022 e 2024, você vem e preenche. Mas se você está fazendo a declaração desse ano, não tem que preencher. Aqui está dizendo 22, 24, a gente está fazendo referente a 25. Então, não mexe nisso aqui. Aí pede o estabelecimento de ensino, blá, blá, blá. E a opção pelo regime fiscal. Eu vou dar um salto aqui pro item 14, porque eu sei que tem muita gente aqui assistindo que não teve nenhum faturamento no ano de 2025. Essas pessoas não precisam ficar aqui analisando item a item. O que é que vocês precisam fazer? Vocês precisam vir aqui, selecionar, ticar esse item aqui. No ano que respeita a declaração, que no caso é 2025, não exerceu atividade, nem obteve rendimento de categoria B.
Então, isso daqui é específico para as pessoas que abriram atividade em 2025, mas não faturaram nada. Clica aqui e venha em validar. Quando você vier em validar, ele vai te mostrar tudo o que você precisa preencher. Se você não teve mais nenhum faturamento no ano de 2025, você só abriu e fechou a atividade, não ganhou nenhum dinheiro em 2025, você só vai fazer isso. Clicar ali no item 14, selecionar ali e ir em validar. Aí você vai preencher somente esses itens em vermelhos e entregar sua declaração. E tá feito. Aproveita aí, já curte o vídeo antes de sair, tá? Dica de ouro aí. Curte o vídeo e sai. Não precisa assistir o restante do vídeo não. Deixa para assistir ano que vem quando você tiver faturamento. Então, a gente estava aqui indo pro item 4. Rendimentos brutos obtidos em território português. É aqui que a mágica acontece, né? É aqui que você vai dizer quanto foi que você teve de rendimento obtido em território português, profissionais, comerciais e industriais. Então, venda de mercadoria e produtos, quanto foi? Rendimento de operações com criptoativos? Quanto foi? Você vai colocando aqui item a item, cada um desses itens, todos eles. Você sabe qual é o tipo de rendimento que você teve, né? Então você vai procurar aqui. Se for rendimento agrícola, silvícolas e pecuárias, vai estar aqui embaixo. E se você teve vários desses, você vai preencher todos esses. Não tem problema. Todos o que teve. Então, atividade hoteleira e similares, atividade de restauração e bebidas, atividade... Você vai preenchendo aqui. As finanças já sabem o valor, tá? Então, se você preencher errado, as finanças vão saber que você está preenchendo errado. Ela quer aqui só confirmar que você realmente sabe. É que nem a Receita Federal do Brasil também. Se já vier preenchido, já vai estar aqui. Se não vier preenchido, você precisa colocar direitinho aqui para poder não dar problema depois. Vocês veem que alguns itens aqui eu tô pulando assim, tô indo bem rápido, porque é mesmo de você meter mão para preencher. Eu vou sempre dar uma paradinha e explicar os itens que você precisa entender como influencia no seu processo, como influencia na sua retenção, como influencia no seu imposto. E esse aqui é um item que influencia no seu imposto. Então, opção pela aplicação das regras da categoria A, se você está preenchendo o anexo B, por que ele está perguntando se você opta pela aplicação das regras da categoria A? É aí que está o pulo do gato. Veja bem, ele pergunta: a totalidade dos rendimentos oferidos resulta do serviço prestado a uma única entidade? É comum aqui em Portugal que a empresa contrate você como PJ. É a pejotização aqui, é muito normal. Então, a empresa vai te contratar, mas ela não vai colocar você como um prestador de serviço a contrato. Ela vai colocar você como um prestador de serviço autônomo. Então, você vai abrir atividade e vai mensalmente emitir recibos verdes para a empresa. Então, se você teve a totalidade dos rendimentos oferidos resultados de uma única empresa, você vai colocar aqui que sim. Isso aqui não vai prejudicar a empresa em nada, porque as finanças já sabem disso. Então, você vai pôr que sim. Em caso afirmativo, você opta pela tributação segundo as regras estabelecidas pela categoria A? Sim ou não. E é aqui que você vai aumentar ou diminuir o imposto que você tem a pagar. Se você já teve rendimento de categoria A, então se você é assalariado, você já está se beneficiando de todas as deduções possíveis da categoria A. Não faz sentido aqui você escolher a categoria A de novo, porque você já se beneficiou das deduções de pessoa física. Quando a gente declara o imposto de renda em qualquer lugar do mundo, tem ali uma parcela dedutível. Essa parcela dedutível é isso aqui basicamente que você está escolhendo. Então, se você já teve rendimento de categoria A, você vai dizer que não, que você não quer optar pela tributação segundo a categoria A, porque você vai usar as deduções disponíveis na categoria B. Se você não teve rendimento de categoria A depender do rendimento e das deduções que você conseguir colocar aqui na categoria B, pode ser interessante você usar a categoria A, porque o valor da categoria A é 4.000 e pouco de deduções, pode ser muito mais interessante. Então você precisa simular. Quando você terminar de preencher tudo, mais uma simulação que você tem que fazer. Quando você terminar de preencher tudo, você vai colocar aqui sim e vai simular. Depois você vai colocar aqui não e vai simular. Para poder ver como é que você consegue se aproveitar do máximo de benefícios possíveis. Vocês estão anotando todos os itens que vocês precisam simular? Sim ou não? Engloba ou não engloba? Eu espero que sim. Porque na hora que você estiver preenchendo, você vai ter que ir fazendo, ticando item a item e fazer todas as simulações possíveis. Porque vocês não têm o Excel todo preparadinho para poder fazer as simulações para vocês. Então façam isso. E é por isso que eu volto a repetir, é impossível que alguém que cobra 25 euros esteja preocupado em fazer isso aqui para você. Eles só vão preencher de qualquer jeito,
e vão entregar. Não tem como eu perder meu tempo fazendo essa declaração aqui para você por 25 euros. Não tem como. Procura um contabilista que cobre um valor decente e que faça um trabalho decente. E aí aqui a gente tem retenções na fonte de pagamento por conta. A depender do valor que você fatura na sua atividade, você tem a obrigação de pagar por conta. A depender do valor das suas faturas, você vai ter a retenção na fonte. Então, quando alguns prestadores de serviço aqui na contadora do imigrante emitem a nota pra gente, a gente tem a obrigação de reter o IRS da pessoa. Então, isso aqui vai cair aqui também, né? Então, você tem que saber quanto foi que você teve retido na fonte para poder jogar aqui. E os rendimentos sujeitos à retenção. Então, você teve rendimento sujeito à retenção de 20 mil euros, só que você já teve retido na fonte 1.200 euros e você já pagou por conta mais 3 mil euros. Você vai ter uma restituição aí, porque você já pagou muito mais do que você devia. E aqui você vê a identificação das entidades que efetuaram as retenções e os respectivos valores. Então, a minha empresa retém de alguns consultores que trabalham aqui pra gente, de alguns contadores que trabalham aqui pra gente, emitem a fatura pra gente, a gente retém o IRS. Essa pessoa precisa tá ali com a nota que teve a retenção e ela vai colocar o NIF da minha empresa aqui, nesse momento. Então chegamos aqui no item 8, que é um item obrigatório, tá vendo? E o que é uma afetação de imóveis? A gente afeta o imóvel, a gente vincula o imóvel à nossa atividade, quando ele está diretamente vinculado ao serviço prestado. Então, restaurante, se você tem um estabelecimento que é diretamente ligado à sua atividade, esse campo aqui se refere a exatamente isso. Quando você desafeta ou afeta direitos reais sobre bens imóveis à sua atividade. Então, houve venda ou desafetação de imóveis, sim ou não? Então, se na declaração passada você tinha vinculado o imóvel à sua atividade, nesse ano houve venda ou desafetação desse imóvel, sim ou não? Houve afetação de imóveis à atividades empresarial ou profissional, então houve vinculação de imóveis à atividade empresarial ou profissional? Sim ou não? Se você não tem nenhum, por exemplo, se você trabalha home office, não necessariamente que você tenha a afetação do imóvel. Faz sentido que tenha, né? Porque você usa a sua casa para isso, mas você usa a sua casa para muito mais coisa do que somente trabalhar. Então você não precisa afetar o bem imóvel à sua atividade. Então, se assinalou o campo 1 ou 3, identifique os imóveis. Aqui a gente colocou não e não tem afetação, então vida que segue. Aí regime transitório previsto, blá blá blá, indique se a data 1º de janeiro já tinha bens imóveis afetos, então tudo isso aqui é relacionado mesmo a quem tem bens imóveis, tá? É muito difícil a gente preencher isso aqui relacionado à atividade. Normalmente a gente preenche isso mesmo relacionado a empresas. Aí a gente tem aqui o quadro 9, mais-valias, concretização de reinvestimento. Outra coisa muito difícil de acontecer em atividade, né? Acontece mais em empresas. Partes sociais adquiridas, o abrigo do regime da naturalidade fiscal, prejuízos fiscais a deduzir em caso de sucessão por morte, tributação autônoma, então despesas não documentadas e importâncias pagas a não residentes, tá? Isso aqui é importante porque a gente acaba por contratar pessoas do Brasil, por exemplo, né? Então, importâncias pagas a não residentes e despesas não documentadas. Tá aqui para poder a gente tentar deduzir alguma coisa. Aí a gente tem outro item aqui que é obrigatório, que é o item 13, informações complementares. Então, identificação das entidades que pagaram subsídios, total das vendas, prestações de serviços e outros rendimentos. Então, não precisa preencher o ano N1 nem o ano N2, tá? Basta preencher aqui as vendas que você teve no ano e a prestação de serviços e outros rendimentos que você teve no ano a que se refere. A soma, né, que vai dar aqui, quando você preencher aqui, ele vai dar a soma do total das vendas ou prestação de serviços. Aí aqui a gente vai preencher rendimentos de anos anteriores incluídos no quadro 4. Quadro 4 aqui, ó, rendimentos brutos obtidos, nananã. Se você preencheu aqui, você vai vir aqui e vai preencher esse rendimento dos anos anteriores que você incluiu lá no quadro 4. Vem aqui preenchendo cada um. E contribuições financeiras dos proprietários e produtores florestais, aderente à zona, nananã. Não vou nem falar disso aqui, né, gente? A gente não sabe nem para onde é que vai isso aqui. Operações com criptoativos, perda da qualidade de residente em território português. Então, se você teve operações de criptoativos e perdeu a qualidade de residente em território português, então foi morar em outro país, atualizou seu endereço nas finanças, virou não residente, é aqui que você coloca. No âmbito da atividade exercida, realizou operações relacionadas com criptoativos? Não. Se assinalou o campo 3, indique se o ano que respeita a declaração ocorreu na perda da qualidade de residente em território português. Tributação é diferenciada se você é residente ou se você não é residente em Portugal e faz esse tipo de transação, de negociação. A gente vem aqui para a cessação da atividade, né? Então, cessou a atividade, abriu a atividade em 2025 e cessou em 2025? Sim.
Aqui está. Em caso afirmativo, indique a data em que você fechou a atividade. No ano em que respeito à declaração ocorreu transmissão da totalidade do patrimônio afeto ao exercício de atividade empresarial, nos termos do artigo, muito difícil acontecer isso com a atividade, né? Se preencher o campo 4, identifique a sociedade beneficiária. Então, esses são os itens obrigatórios. Fechamos aqui os itens obrigatórios. Aí aqui o alojamento local, se você opta pela tributação de acordo com as regras estabelecidas para a categoria F, que é mesmo de imóveis, né? Aqui você está dizendo que você quer deduzir todos os custos que você teve com o seu imóvel, seu alojamento local. Todo o valor recebido, menos o IMI, menos os custos, menos condomínio, obras e somente o saldo é que vai ser tributado. Isso pode ser ou não benéfico, é aquele negócio da gente estar simulando, né? Tendo oferido rendimentos da exploração de estabelecimento de alojamento local, na modalidade de moradia ou apartamento, opta pela tributação de acordo com as regras estabelecidas na categoria F, sim ou não. Você vai colocar não, vai simular, vai colocar sim, vai simular. Se assinalou o campo 1, sim, preenche os quadros 15.1 e 15.3. Então você vai preencher aqui os rendimentos obtidos e os gastos suportados e pagos, certo? Então, se você não opta pela categoria F, você vai entrar na categoria B normal. Se você opta pela categoria F, você tem que ter os gastos suportados e pagos. Então, todos os custos de obras, de reforma, todo o condomínio, tudo que você gastou com o imóvel vai entrar aqui e você precisa guardar essa documentação por 4 anos, tá bom? Informação complementar: a identificação dos imóveis recuperados ou objeto de ações de reabilitação. Você vai colocar aqui e mais um teste que você tem que fazer. Opta pelo englobamento? Sim. Simula? Não. Simula. Se você teve dedução à coleta adicional ao imposto municipal sobre imóveis, aí aqui no item 17 é onde você vai colocar as despesas e encargos que você teve com a sua atividade. Por exemplo, aqui, ó. Em alternativa aos valores comunicados à autoridade tributária, pretende declarar despesas com pessoal, rendas de imóveis e outras despesas relacionadas com a atividade? Sim ou não? Se sim, ele vai perguntar aqui, ó, assistente de preenchimento. A indicação do NIF do titular do rendimento para o qual serão obtidas as despesas com pessoal, rendas de imóveis e outras despesas relacionadas com a atividade é essa daqui. Ele está dizendo que é esse o meu NIF que ele vai buscar essas informações. Aí você vai cancelar ou continuar. Eu vou cancelar aqui porque eu não tenho nem atividade aberta. Se colocou sim, aí ele diz aqui, se assinalou o campo 1, sim, deve preencher o quadro seguinte, inscrevendo todas as despesas e encargos suportados. Lembrando que toda vez que você se joga nisso aqui, você tem que ter toda a documentação e tem que guardar essa documentação por 4 anos, tá? Note-se que, ao exercer essa opção, apenas são consideradas as despesas e encargos inscritos neste quadro. Então, despesas com pessoal e encargos a título de remuneração. Rendas de imóveis afetas à atividade empresarial. Se você aluga um imóvel, um escritóriozinho, mas você não afetou a atividade, não vale colocar aqui como uma despesa, tá? Outras despesas com aquisição de bens e prestação de serviços relacionados com a atividade. Outras despesas com aquisição de bens e prestação de serviços relacionado com a atividade afetas totalmente a atividade. Por exemplo, se eu tenho uma atividade de criador de conteúdo, a compra da minha câmera, a compra do meu microfone, a compra do controle da câmera, tudo que eu uso totalmente afeta a minha atividade. Eu não consigo ser uma criadora de conteúdo sem esse equipamento. 100% do que eu investi durante o ano de 2025 está afeto à minha atividade. Eu tenho que colocar aqui as despesas que eu tive. Rendas de imóveis afetas a atividades empresarial e profissional, a gente também preenche aqui. E aqui no 18 a gente tem mais-valias resultantes de indenização por danos causados por incêndio florestal. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, né? Pelo amor de Deus. Aí a gente vem aqui e adiciona o anexo SS. Anexo SS, mesma coisa, eu preciso colocar o meu NIF. Coloquei o meu NIF, anexo SS disponível aqui pra gente. Então, rendimento da categoria B, regime simplificado, regime de contabilidade organizada ou imputação de rendimentos do regime de transparência fiscal. Então, a gente vai colocar aqui o regime simplificado. Se fosse contabilidade organizada, a gente nem estava fazendo isso, né? A contabilidade que estava fazendo. Anos dos rendimentos vai ser o ano que a gente escolheu lá na primeira tela. Titular dos rendimentos a gente não pode preencher, tá? Já vem aqui preenchido, o meu NIF tá aqui, já tem aqui preenchido. Não precisa ficar catando o seu número da Segurança Social. Quando você coloca aqui o NIF, as finanças já sabem qual é o seu número da Segurança Social, não tem problema você não preencher isso aqui. Aí, se você não teve rendimento, você vai colocar aqui que no ano que respeita a declaração não exerceu atividade nem obteve rendimento de categoria B. Precisa colocar isso aqui? Não. Se você não teve nenhuma atividade, você nem vai abrir o anexo SS.
tá? Você só vai mesmo fazer como eu te disse. Vai lá no item 14, seleciona, tica ali, valida, preenche só o que solicitou a validação e entrega. Não precisa fazer mais nada, inclusive não precisa preencher o anexo SS. Aí ele pergunta aqui os rendimentos de categoria B, cada um dos rendimentos, tá? Você vai colocar aqui novamente os rendimentos. Aqui no item 5, ele pede informações complementares. Lucro tributável dos titulares do rendimento de categoria B, abrangido pelo regime de contabilidade organizada, e matéria coletável imputada ao sócio por sociedade profissional sujeito ao regime de transparência fiscal. Muito raro a gente fazer esse preenchimento aqui. Identificação dos adquirentes respectivos valores das prestações de serviço com atividades empresariais relevantes para o apuramento das entidades contratantes. Parece muita coisa, né? Da totalidade dos rendimentos aferidos, mais de 50% resultam de serviços prestados a uma única entidade? Isso aqui você tem que combinar com a empresa que está contratando você. Por quê? Se você preencher aqui que sim, ele pede para você identificar o adquirente dos respectivos valores de serviços. Então você tem que identificar aqui quem é a empresa. Quando você preenche isso aqui, sendo atividade aberta, as finanças consideram que você, na verdade, é um assalariado. E eles vão cobrar lá da empresa a segurança social. Então, você precisa combinar com a empresa se você vai preencher aqui como sim ou como não. Se eles não disseram nada, eles estão esperando que você nem saiba preencher isso daqui, tá tudo bem. Se você escolher não preencher o anexo SS, ninguém vai se importar, tá? Não vai ter nenhum prejuízo para você, não vai ter nenhum problema. Mas se você preencher e colocar aqui sim, a segurança social vai cobrar lá a empresa a porcentagem dela de segurança social pelo seu cargo, como se você fosse funcionário. Então, muito cuidado aí na hora de preencher isso daqui, tá bom? Feito isso, validou, terminou de preencher tudo bonitinho, simulou com todas as opções possíveis, e se você só tem rendimento em Portugal, tanto de categoria A quanto de categoria B, você vai curtir esse vídeo, porque você acabou de preencher a sua declaração de imposto de renda 2026 e vai entregar sua declaração. Agora é só partir pro abraço, ganhar muito dinheiro esse ano para sua declaração do ano que vem ter problemas dobrados para você declarar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos, né? Então você que já entregou sua declaração nem vai mais me ver por aqui. O próximo vídeo que a gente vai fazer vai ser o anexo J, e eu também vou ver se eu consigo fazer sobre investimentos, mas não garanto nada, tá bom? Vamos ver o número de comentários e curtidas que a gente vai ter nesses vídeos, e aí se vocês estiverem merecendo, eu posso pensar em produzir um vídeo relacionado aos investimentos em Portugal. Até a próxima, um beijo, tchau!